a expectativa de vocês em relação a isso tudo, né? Mas nós vamos ler Deuteronômio, o capítulo 6, o versículo 5 ao versículo 9. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Em alto e bom som. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Até aí. Então, a primeira coisa que você tem que observar aqui é o mandamento do Senhor. Esse mandamento está relacionado ao quê? O que o Senhor está ordenando aqui? Ele está ordenando o quê e para quem ele está pedindo isso? Vocês identificaram isso, essa leitura? Prestaram atenção na leitura? Qual foi a primeira? Olha comigo o versículo 6. Para quem que ele está falando? Depois você vai ler o versículo 7. Essas palavras, que palavra? Que ele acabou de dizer desde o versículo 1 até o versículo 6. Ele está dando uma ordem. Aqui é uma ordenança. Ele não está pedindo, Deus não está pedindo, Deus está ordenando. Ordenando o quê? Para quem? Ele dá uma ordenança, ele fala com Moisés para que Moisés fale com quem? Versículo 7. Tu as inculcarás a quem? A teus filhos. Então, automaticamente, ele está dando uma ordem a quem? Aos pais. Então, a responsabilidade de ensino dos filhos é dos pais. Essa é a primeira coisa aqui. Né? A gente tem essa ideia de mandar o nosso filho para a escola e achar que a escola tem que trazer ética para o meu filho, né? Educação. Esquece que escola é para aprender, ler e escrever. Mas, né? Tem pais e mães que acham que o filho, que lá é algo para ensinar, para educar ele. Não, é para ensinar a ler e escrever. A educação tem que vir de casa. Essa instrução tem que vir de casa. Então Deus chama Moisés para Moisés anunciar ao povo de Deus que Deus ordena que os pais ensinem ou inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. E também atarás como sinal na tua mão e te serás por frontal entre os olhos. E escreverá nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. O quê? A palavra de Deus. O mandamento do Senhor. Então a primeira coisa que nós vemos que a responsabilidade aqui desse texto é dos pais. Moisés, ele tem uma ordem de falar, ele está falando. Moisés também tem uma responsabilidade. Ele é um líder, ele é um sacerdote, ele é um representante da nação. Só que aqui, Deus está falando, vocês têm que ensinar os seus filhos, deitando, andando, colocando, levantando, também atarás como sinal na tua mão e te serás por frontal em teus olhos e escreverá nos umbrais da tua porta o mandamento do Senhor. A responsabilidade de ensinar, Deus ordenando o ensinamento. Que ensinamento é esse? Ensinar a falar sobre Deus, quem é Deus e o que o Deus requer deles. É isso. A primeira coisa é essa responsabilidade que os pais têm de ensinar os filhos a Bíblia. Não adianta querer, coloca lá, tudo bem, põe lá na igreja e tal, mas a maior responsabilidade é dos pais em casa. Os filhos têm que sair já entendida de casa. Ele vai para aprender aquilo que já é familiar para ele. Se o meu filho chegar dentro de uma igreja e tudo que ele ouvir é estranho para ele, é sinal que ele não aprende nada dentro de casa. É sinal que os pais não estão ensinando nada para ele dentro de casa. Tá, vamos lá, já a gente fala com o filho, meu filho chega lá, tá, eu sei, eu tenho filho, eu sei como é que é. Eu sei, mas eu estou falando de ensinamento bíblico. É de ler a escritura com ele, é fazer ele ler a Bíblia, né? Ter todo esse ensinamento, trazer todo um parâmetro de ensinamento, porque Deus, ele ordena aos pais que façam isso. Mas está no Antigo Testamento, então não mudou? Não mudou. O princípio permanece. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar.
né? Ensina o teu filho. A ordem é para os pais ensinar. É minha obrigação, é sua obrigação, é nossa obrigação fazer esse papel de ensinadores, né? De discipuladores dos nossos filhos, né? Discipulá-lo. E Deus dá essa ordem falando acerca dessa obediência. Ele está ordenando isso, ele está ordenando para que os pais peguem e ensinem isso. Lê para mim também Salmo 78, versículo 3 ao versículo 8 também. Olha aí o que ele vai dizer. Quem achar primeiro pode ler. Salmo 78, do 3 ao 8. Que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais. Não encobriremos os seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e seu poder e suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e os ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aí. Então observe aí que nós vamos identificar aqui três razões aqui dentro desse salmo. Primeiro, por que é que Deus está ordenando que ensine? Você precisa observar 3 razões porque Deus está dando essa ordem. A primeira razão está no versículo 6. Qual é a razão? A fim de que a nova geração os conhecesse. Por que é que eu tenho que ensinar meu filho? Por que é que eu tenho que ler Bíblia para ele? Por que é que eu tenho que contar a história de Deus para ele? Para que meu filho conheça a história de Deus. Pergunto para as crianças de 10 anos, você conhece Deus? Hoje, sai perguntando aí hoje. O que ele conhece? Se ele conhecer, no mínimo, vai ser a história de Davi, que já virou figurinha carimbada. A história de Davi. E aí o pior de tudo, pasme você, o pior de tudo, só conta a história boa de Davi. Não conta a história que ele é pecador, que ele matou, que ele fez um monte de coisa errada. E por causa da espada dele, só por causa dos erros dele, Deus não permitiu que ele construísse o templo. Então conta sempre a história boa, né? A história do que ele é um super-herói e que ele é perfeito, né? E quando a gente ensina e a criança, você pergunta a ele, fala, não sei. Não, mas é coisa de criança. O importante é você ter essa... Essa é coisa de criança. O importante é você ter essa consciência da sua obrigação e do que você está cumprindo, o teu papel. Isso tem que ser algo... Você tem que ser transparente com você mesmo, né? Qual que é o papel que Deus está ordenando aqui? Deus está ordenando que você ensine. Se você perguntar para ele, eu esqueci, não sei, já... Isso aí não é com você, mas você tem que ensinar. Você tem que... E desde a criança, por exemplo, seus 4, 5 anos, a gente saber falar para ela a respeito da natureza pecaminosa. Do jeitinho, você tem que contar a história de Deus, mas de um jeitinho, né? Isso. Para a estrutura dela. E para a estrutura, devagarzinho, uma coisa bem, né, bem infantil, mas que as verdades centrais não sejam tiradas. Tem que saber explicar de um jeitinho tudo, né? Tem que saber falar. É o jeito que você vai ter que falar. Porém, você não pode. E você não pode deixar jamais de falar, de apresentar esse Deus. Por quê? A primeira razão aqui que Deus dá esse mandamento é para que o filho conheça a Deus. Exatamente, Deus está falando por causa do povo de Israel, que conheceu, e você vai perceber aqui, que conheceu e não seguiram, é isso que Deus está falando. Vocês precisam ensinar, porque qual é a razão? Para que conhecesse. Aí ele diz, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes.
Vocês precisam, a primeira razão, a fim de que a nova geração os conhecesse. A nova geração os conhecesse. Então, você tem que falar desse evangelho, falar do evangelho de Cristo, você tem que falar que esse Cristo, ele veio para salvar o pecador, que por causa do pecado, né? Mas é com jeitinho com a criança, há uma didática correta para você falar isso com uma criança nessa idade, né? A gente tem muitos materiais hoje para que você treine, se prepare para falar com essas crianças na linguagem que elas entendam, sem tirar as verdades centrais da Escritura. Então tem milhões e milhões de meios para você educar a criança. Esse verso 4 aqui, então, não encobriremos é não deixar de falar a verdade. Não encobriremos as verdades de Deus, as ordens, os mandamentos de Deus. Entendeu? É não deixar de falar para os seus filhos. Ah, eu peco quando eu deixo de fazer isso? Eu peco. Você está em pecado se você não faz isso. Está em pecado. Pecado de negligência. Se você não lê sua Bíblia com seu filho, se nós não fizermos isso, nós pais, nós estamos em pecado de negligência. Quem é errado? Deus? É os pais que é errado. Nós somos errados. Quando nós não praticamos isso. Ah, mas isso é um mandamento, é um princípio que permanece? É um princípio que permanece. Porque hoje o que está na cabeça das pessoas é que criança não tem pecado. Muitas vezes... É um outro viés. E o grande problema hoje dos pais é o seguinte. Por que pais querem essa linha? Por que o pai quer essa linha? Quer essa linha para se livrar do filho, para ter paz no culto. É isso que ele quer, essa linha. Só que o pai, esse mesmo pai, olha para você ver o interesse e o desejo egoísta. Porque ele peca estando no culto. Presta atenção. Por que ele peca estando no culto? Porque ele vai para o culto, ele não vê a hora da tia chamar a criança dele para a salinha. Nossa, graças a Deus, agora eu vou ver a mensagem. Só que você parou para pensar se o que o seu filho vai ouvir é a mensagem bíblica? Eu me recordo. Vamos lá. Não vou dizer. Você já parou para pensar nisso? Você foi lá na salinha e foi lá ver realmente se o que está sendo ensinado para o teu filho é Bíblia, ou pegou uma folha branca, deu uma caneta para desenha aí. Que hoje em dia a maioria... Não é, Janete? Janete está vindo de um curso recente, ela estudou algum tempo aí sobre essa área infantil, ela sabe o que eu estou dizendo. Como é que é a preocupação nossa como pai? Porque você, já vou dar fala para você, Nando. Nós, pais, Diego, futuramente vai casar, vai ter muitos filhos. Olha o profeta, tô brincando, Diego. Mas os pais têm que se preocupar o que tá dando naquela salinha. Você tem que ir lá, é direito seu, viu? O que você vai dar pro meu filho aí hoje? Você tem que ir lá, ver se a professora que tá lá dentro, ela preparou, se ela preparou um estudo na linguagem dessa criança, e se é uma pessoa preparada também, porque para jogar na salinha, dar um papel branco e um lápis para ela desenhar, isso aí, o que é que está edificando a vida dessa criança? Fala para mim, gente. O que ela vai aprender lá? Chega depois do culto, filho, o que você aprendeu da Bíblia? O que você fez? Ele vai trazer um papel desenhado para você. O evangelho que deveria ser ministrado, não foi. Então, falando de ensinar, as pessoas que cuidam de criança e que vai para a salinha ou vão dar escola dominical, elas têm que ser treinadas, elas têm que ser preparadas para isso. Tá lidando com criança. É a menina dos olhos de Deus, as crianças. Não empeçar, porque quando eu dou uma folha, um lápis de cor para a criança, eu estou impedindo do evangelho chegar até ela. Interessante, eu estou dentro da igreja impedindo meu filho de ouvir evangelho. Isso não impede, depois de ser pregado o evangelho, dá para a criança ali desenhar, às vezes, o que ela entendeu. Às vezes sim, mas quando ela está presente, quando ela está presente no culto, eu falo em relação aonde que ela vai passar a linha. Se ela está presente no culto, dê uma folha para ela, ó, desenha aí a pregação, ele vai falar. Mas quando ela está no teor de sala, na salinha, o momento da palavra, aí tira as crianças, não tira? Então, aí você tem que se preocupar o que ela vai ser ensinada lá. É essa a questão. Essa questão de dar folha para falar na hora da pregação é na hora do culto. Mas na salinha, porque a criança também tem que cultuar a Deus. Ela tem que saber o que é cultuar a Deus. Igual, porque assim, a criança é muito visual. Muito visual, sim. A criança, você não consegue manter ela muito tempo. Sim, isso vai de faixa etária. Então, como a gente fazia lá em Valinhos, era assim, tinha uma programação. Sim, mas tinha uma revista. Era um culto infantil mesmo, culto. Tinha louvor, isso.
Aí depois de tudo aquilo, a gente dava ali para ela falar concernente ao culto que ela Exatamente, mas era tudo uma coisa preparada. É exatamente o que eu estou falando. É uma coisa preparada. Se tinha uma revista, se preparava uma lição para falar na linguagem daquela criança. Aquela criança cultuava a Deus na sua linguagem, mas era ministrada a palavra de Deus. Tudo aquilo que era necessário para que a criança absorvesse. O que eu estou dizendo que a gente vê muito hoje, é isso que eu estou querendo dizer. Na nossa igreja acontecia isso, era ensinamento bíblico. Mas o que acontece muito hoje é que as crianças, na hora da pregação, vai para uma salinha, não vai? Chega lá, não tem essa estrutura que a gente tinha em Valinhos, não tem. Vai dar para ela uma folha lá e para ela desenhar, é isso que vai dar. Bota ela na mesinha, não há uma preparação, é ou não é? O que acontece? Irmão, e se não, vamos supor, eu tenho um pensamento de ir lá e fazer, preparar e me dar aula. Aí vai outro, porque hoje em dia você vai em muitos lugares, quer dizer, martela os coitadinhos dos adolescentes e dos jovens para poder ficar com as crianças. Uhum. Aí criança, na verdade, eles não querem rotina. Não quer rotina. Eles querem bagunça. Aí chega você, hoje é o seu dia. Eles já olham para você, ixi, hoje nós não faz nada. Porque você vai lá para cultuar, você vai ensinar eles a cultuar a palavra de Deus, né? Com todo, um de acordo com a sua idade. Aí a tia não vai fazer bagunça, a tia não vai fazer bagunça. Não tá na hora. Então quer dizer, se você não tiver o mesmo pensamento, o grupo ali não tiver o mesmo pensamento, essa equipe de ensino tem que ter o mesmo pensamento, não fica difícil para você dar aula, porque você vai na contramão. E outra, criança, não, isso é questão de praticar, questão de ensinar. Se a igreja ela não tem preocupação com o ensino, esquece, filho. Você vai se matar lá para preparar assunto e você vai chegar lá, dificilmente você vai ter apoio para fazer isso. E a criança que não tem dentro de casa. Não tem dentro de casa também, você vai ter dificuldade com ela. Você percebe. Percebe. A criança que tem e a criança que não tem. Exato. Porque a criança que tem, ela chega lá, ela fala assim pra tia, não vai ter culto? É. Nós vamos adorar a Deus? A criança Exatamente. A criança que tem um ensinamento em casa, que ela tem esse momento em casa, então para ela esse ambiente para ela já é familiar. O culto doméstico. O culto doméstico. Tem que ter esse culto doméstico. Ela vai chegar lá, ela vai estar meio familiar. É lógico, tudo na linguagem da criança, gente. Não é igual tá falando com o adulto aqui. É tudo na linguagem da criança. Mas essa primeira razão é o quê? É para que a nova geração o conhecesse. Como é que a nova geração vai conhecer Deus se não há um ensinamento? E a primeira responsabilidade é dos pais. Não adianta. Meu filho foi... Mas peraí. Aí quer exigir... aí tem outra coisa, né? Aí quer exigir da igreja que o filho não aprendeu. Mas peraí, o que você ensina para ele em casa? Não tem lógica, né? O que é que você ensina? Qual é o tempo que você gasta com ele em casa? Você lê Bíblia com ele, você exercita para ele orar, você vai orar agora para isso, você vai orar, apresenta a oração diante dele. Você faz isso? Não faz, então é difícil. Quem que vai sofrer? Professora. E outra, para a criança se adaptar a isso é difícil. Se ela não tiver em casa, é difícil essa criança se adaptar, gente. Como a Jana disse, a pessoa percebe. O professor percebe. Essa é a primeira razão. Como é que a geração vai conhecer? Ensinando. Como que a geração vai conhecer? Não encobrindo dela o evangelho. Se os pais encobrem o evangelho deles, como é que eles vão aprender de Deus? Não ia falar? Esqueceu até. Você lembra? Você lembra ainda? Falar? Não lembro, eu me recordo que eu fui atender uma agenda, aí eu olhei na nave da igreja, e aí eu não vi o David e o Pedro, eles tinham sumido, né? Uhum. Aí acabou o culto, tudo, voltei, aí falei, onde vocês estavam? Estavam na salinha, e aí, o que vocês aprenderam lá? Pai, nós não aprendemos nada, pai, eles colocaram aquele filme O Cão de Briga pra não assistir. Olha aí pra você ver. Não, é um dos filmes gente, que eu vi mais violento que possa existir. É sério? É um filme muito violento. Eu falei, mas como que fizeram isso com você? Faz quantos anos isso aí faz, mais ou Faz menos? um tempo já atrás, um tempo Eu atrás. tinha 8 anos. Uns Então, 8, já- 9 anos. então- Mas, 8, 9 anos já Imagina sabe dar uma agora. voadora. Já sabe dar um soco, não é? Essa idade. Daniel, tá falando. Então, Cri, eu fiquei horrorizado. É uma igreja muito conceituada na cidade, não vou dizer nome para Não, sim. Mas eu não imaginava isso. Eu falei, nunca mais vocês entram em salinha quando o pai estiver pregando. Você vai ficar onde o pai tá.
Sabe, horrorizado, fiquei muito horrorizado. Aprender, sai de lá. Rebelde. Então, Cão de briga, o cão. Então- Inclusive, né, a Então, gente tinha um padrão de idade. de idade, um padrão de idade para ficar no culto. Esse criançado de 10 anos ir pra salinha, gente. Para com isso. E os meninos de Com 8 7 anos já sentavam e entende ficavam o que você tá prestando falando. atenção no culto. 10 anos, porque esse Sabe? vai tá meninão indo pra salinha Dia. pra assistir o desenho de Davi. Ah, pelo amor de Deus, gente. Né, Sueli? Verdade, sabe que a gente ia numa determinada igreja, então quando a Janaína ia, professora, Uhum. era uma coisa. Ela preparava, né? Daí era outra. Nossa, um dia eu entrei assim na salinha por acaso, pra ver que tá muita gritaria. Aí. Falei, tem certeza que essas crianças é filho daqueles irmãos lá? Porque pelo amor de Deus eu não fico aqui não. Pedir pra mim eu não fico. Então é complicado, gente. Verdade. Entende quanto a necessidade de ensinar, e a ensinar a verdade de Deus, é não encobrir. A segunda razão é para que eles pusessem em Deus a sua confiança. Quantos filhos estão aí perdidos aí? Que não confiam em Deus, não. Não confiam em nada. Eles não acreditam, eles não têm fé. Essa é a segunda exigência. Essa é a segunda razão de que Deus chama atenção. Os filhos não confiam em Deus. Para que Deus quer que ensine os filhos? Primeiro, para que a geração conheça a Deus. Os filhos dos filhos deles conheçam a Deus. Transmitindo o evangelho, pai para filho, de filho para outro filho e indo. A segunda razão é para que a nova geração, ou seja, para que eles pudessem ter confiança em Deus. E é verdade mesmo, sabe, Cris? Porque a gente vê aí pessoas que a gente vê numa situação, né? Daí a outra pessoa que conhece mais que eu fala assim, ó, nossa, veio de um berço evangélico. Mas que berço? Que berço que veio, né? Que tá num caminho totalmente, né? E É isso, né? que em você várias tá falando, situações, né? sim. O pai não sentou, não leu, não explicou. Também, né? também. Né? Mas tem o outro lado também que o pai sentou, ensinou tudo e hoje está na cadeia. Ele não quis. Tem esses lados também, tem esses dois lados. Mas aí a gente olha para isso e aí eu já olho para mim, não, tem que fazer minha parte. Né? Porque a gente não sabe qual vai ser o fim. Só que eu tenho que ficar me matando com o fim? Não, eu tenho que me preocupar com agora. Eu tenho que fazer agora. Eu tenho que cumprir meu papel agora. Eu tenho que falar de Deus pro meu filho agora. Eu tenho que viver Deus diante do meu filho agora. Eu tenho, para que o meu filho tenha confiança, é isso que Deus está falando, para que pusesse em Deus a sua confiança, eu tenho que viver com confiança em Deus. Meu filho vai olhar para mim. Meu pai prega, mas não tem fé. Você acha que o seu filho vai ter fé? Se você é sem fé, seu filho vai ter fé? E como é que você vai falar de fé para o seu filho se você mesmo não tem fé? Deus está falando, viva o mandamento, mas viva diante dos seus filhos. Para que a geração conheça a Deus, ensinem eles, para que os seus filhos aprendam a ter fé em Deus, creiam em Deus. Ele vai crer para quem que ele vai olhar? Deus vai descer aqui para ele olhar para... Não, vai olhar para você, para mim. Eles vão olhar para a minha fé, para a minha confiança. Lá na Jocum eu tive uma aula lá a respeito de paternidade, né? Uhum. E gostaria de saber a sua posição. Por exemplo, assim, uma criança que ela sofre trauma de paternidade, por exemplo, o pai não é adequadamente uma figura exemplar de paternidade. Sim. Essa criança pode gerar um trauma nela a respeito de paternidade e denegrir a visão dela de paternidade para com Deus? Por exemplo, alguém falar que Deus é pai, e na cabeça dela, como ela lembra do pai dela batendo nela, não dando educação, isso pode gerar uma certa imagem negativa a respeito de paternidade para a criança? E se sim, como que trabalha nessa área para a criança? Então, aí é um trabalho muito delicado, né? Isso pode acontecer, né? Essa criança desacreditar, né? E eu acho que até adulto acaba até usando essa expressão. Se Deus fosse mesmo, por que Deus não fez? Se é Deus mesmo, se Deus é amor, por que Deus permitiu essas coisas acontecer? É um trabalho bem delicado, né, de se tratar, e precisa ter um trabalho todo
bem minucioso, com muito tempo, muito bíblico, com muito cuidado, de apresentar aí, é lógico, buscar muita graça de Deus, para apresentar a essa pessoa a graça de Deus, a bondade de Deus, apesar daquilo que ela vivenciou na pele, né? E daí você pode se usufruir, talvez, de algum testemunho de alguém que passou por isso, pela mesma coisa, de alguém cristã, bíblica, que houve a superação disso aí, né? Ela pode acometer dessa frustração na vida, né? Ela ter essa frustração devido à sua infância, o que ela recebeu, né? O que ela recebeu, o que ela esperava. Isso pode vir como frustração, até mexer psicologicamente com essa pessoa. Mas a graça de Deus, o acompanhamento bíblico, né? Isso muda toda a história, né? Mas é uma coisa bem delicada, não é uma coisa assim, do dia para noite. Alguém precisa dedicar a essa pessoa, ter um cuidado. É por isso que liderar, e você vai encontrar situações como essas, liderar, não é assim. Eu vou ler a Bíblia para você, vai com Deus. Não é desse jeito. Não é ler para ela aqui, você leu e aí? O que tem a ver comigo? Não, você vai ter que acompanhar ela passo a passo mesmo. Até que essa visão distorcida. Até que essa visão distorcida biblicamente, com a graça de Deus, oração, é um trabalho. É um trabalho de dedicação e de entrega pela vida dessa pessoa. É discipulá-la nessa questão aí. Por isso que é importante, igual você falou, um ensino bastante profundo por parte do líder para saber... Exatamente, como lidar com uma situação como essa. Né? Porque não é simplesmente você pegar e ler para ela o trecho da Bíblia e dar tchau para ela. Faz uma oração ali, tchau. Não é assim. É muito mais delicado. Então, se exige um tempo, um cuidado, e você tem que saber pesar suas palavras para uma pessoa dessa. Pessoas que perdem seus entes queridos. Entra em paranoia, em depressão, e eu tratei pessoas assim. Então você tem que ter cuidado, que você fala, você não pode... Você tem que entender ela, você tem que... Uma forma, e você tem que conhecer muito bem essa pessoa para você entrar na realidade dela, para que você tenha condições então de instruí-la tudo pela palavra de Deus. E se ela, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, e se ela precisar de algum tratamento, pelo amor de Deus, isso não é pecado. Pode chegar um momento que ela precisa ser medicada, e pode chegar um momento que ela pode até ter que passar um psicólogo. Não vai falar para ela, não vai não, que você está cometendo um erro grande. Não pode. Tem que tomar cuidado com isso aí. Nesse tratamento é ter crentes formados em psicologia para também tratar essa Também. Quando... Mas o próprio tem que ter uma preparação, um aconselhamento pastoral mesmo, que vai trabalhar isso daí. Tá? Tem que ter preparação, não é assim... E sai da igreja para uma área pessoal, né? Pessoal, é outra história. Você vai tratar o ferido de perto, você vai pôr a atadura, tirar a atadura de perto. Você tem que tomar cuidado com as dores, se está inflamado, se a pele já está... É um cuidado. Pastoreio é cuidado. É médico cuidando de enfermo. Janaína queria falar alguma coisa, Janaína? Já respondeu uma pergunta. Entendeu, Diego? Respondeu a sua pergunta? Então é isso, meu irmão. É o que a gente vê hoje, infelizmente, essa trupé aí, tá cheio de gente sofrendo, meu irmão, porque não teve. Orou, leu um texto ali, tchau, vai pra sua casa. Precisa ter uma preparação de aconselhamento pastoral, não é assim, tem que ter discernimento, tem que ter, E uma outra situação também, por exemplo, vamos supor, que você trabalha com criança, né? Trabalhava, não sei. E no caso, por exemplo, uma criança, uma menina, sei lá, de 10 anos, chega e conversa com essa pessoa de que está sofrendo abuso. Como é que se procede nessa situação? Você deve procurar autoridade, conversar com os pais? Tem que fazer. Não pode de forma alguma fazer vista grossa. De forma alguma. Tem que entrar, tem que comunicar os pais. E eu disse que é tudo com sabedoria, gente. Né? É tudo com sabedoria. Primeiro procura os pais. Tudo com sabedoria, porque pode pôr tudo a perder também. Mas e se o abuso vem por parte do pai da criança? Então, é mais sério ainda. Tem que proteger. Tem que proteger a criança, de qualquer forma.
Situação complicada. É complicada. Tem tanta situação assim de homens que tá dentro da igreja. Dentro da igreja. Eles fazem isso, fazem coisas Faz. Consequência. É que- Procura o líder da igreja, está acontecendo isso, você se ele vê não o toma testemunho Se ele não tiver daquela preparado- deputada Damares, o pai dela era pastor. E os obreiros que estavam junto com ela que abusavam dela. Meu Deus. Você tem uma O ideia. pai dela era pastor e recebia esses obreiros na casa dela. Então, E dos abusos que ela foi totalmente machucada por dentro, que ela nunca pode ter filho. Os que ela tem, ela tem. entendeu? Então tem caso e caso, meu irmão. É terrível. Então, as 3 razões é para que a nova geração os conhecesse. Segundo, para que pusesse confiança em Deus, para que eles tenham a confiança em Deus, para que eles creiam. E os pais precisam viver essa vida de fé diante dos filhos, para que os filhos creiam. E o terceiro é que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde. E aqui ele está falando em relação ao povo de Israel, aos israelitas que foram rebeldes. Fala assim, vocês precisam ensinar os seus filhos a conhecer a Deus. E aí trazendo para nós hoje, é mostrar para o filho, o quanto você não pode ser rebelde. Né? Ah, você está vendo a desobediência dos outros? Eu falo em relação ao cristianismo, não seja rebelde, não seja desobediente. Essa é a terceira razão, para que ensine o filho, para que o filho tema a Deus, para que o filho obedeça a Deus, para que o filho tenha temor a Deus. Essas são as razões para que haja o ensino. É porque daí, querido, assim, né? Uhum. Verdadeiramente, né? A palavra. Porque senão vai ficar aquela coisa assim, ó. Que a gente tem mania, mas Deus perdoa, né? Mas Deus perdoa. Então a criança também. Fica nessa. Ela fica nessa. Ela fica nessa. Ah, Deus perdoa, Deus perdoa. Deus perdoa. Só que, e aí ele vai dizer para que aqui não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Primeira razão, para que conheçam a Deus. Por que eu tenho que ensinar meus filhos? Para que a geração conheça a Deus. Para que eu seja o pivô deles conhecer a Deus. Para que não chegue meus bisnetos e os meus bisnetos não conhecem a Deus. Por quê? Foi falha minha. Vocês estão entendendo isso aqui? A responsabilidade que nós temos como pais. Segundo, para que eles pusessem confiança em Deus. Se você é um pai que só fica murmurando dentro de casa e não tem confiança em Deus, meu filho, você não é um bom exemplo para seu filho de fé. Seu filho não vai poder olhar para você, nossa, como minha mãe e meu pai é de fé. Alguém dos dois tem que ter fé aí. Se os dois não tiver fé, tá enrolado. E quem vai sofrer é seu filho. Porque ele vai viver na igreja com você, mas não vai acreditar em Deus. E aí? Ah, por que você não tem fé em Deus? Aí, Deus vai punir quem? O seu filho? Não, vai punir eu e você. Quem é que ele vai vir visitar? Eu e você. Seu filho não tem fé. Ou seu filho é rebelde. Não tem temor a Deus. Não teme a Deus. O que eu também faço, né, irmão, hoje em dia, vamos supor, a minha desobediência, aí os outros falam assim, mas ela não vai pagar. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu faço o meu próximo, para que a minha geração não pague por isso, né? Também. Porque você está deixando de fazer o que é certo. E a lei da semeadura é, que você plantar, você vai colher. Não tem essa. Isso aí é para ímpio e para justo. Plantou, colhe, filha. Você plantou banana, você não vai colher maçã, você vai colher banana. Não adianta. Acabou. Só que a lei. Só que a lei da semeadura eu vou mais longe. A lei da semeadura é já. Agora. Plantou, colheu. Vai colher hoje ou amanhã, mas você vai colher. Você não sabe quando, mas vai colher. Então, dentro disso, de ensinar, é essa ordenança. Essa ordenança, ela é para os pais. Essa ordenança nós vamos ver no Antigo Testamento que é para sacerdotes.
e sacerdotes aqui é para os líderes como Moisés. Moisés também foi ordenado a ensinar o povo. Por que não falar de Neemias, que abriu o livro da lei e leu para o povo, e o povo então se converte, eles se quebrantam diante da leitura. Se o líder não abrir a escritura e não pregar essa escritura aqui para a igreja, ele é um líder negligente. Eu vou repetir, se você for para um culto, ou de culto oficial, ou um estudo, e não expor a escritura para você, não lhe ensinar a escritura, e não se tornar fácil para o teu entendimento, ele negou a escritura. Não houve estudo e não houve pregação. Aí vocês têm que entender isso aqui. Deus está falando com líderes. Neemias, ele pega o livro da lei e vai abrir, e o povo senta para ouvir ele falar. Se eu não me falha a memória, acho que ficou umas 8 horas falando Esdras. Não, Neemias, na praça. Às 9 horas, foi na praça pública. Umas 9 horas falando da lei. O povo chorava. Então a escritura, por que a igreja hoje está sendo solapada pelo mundanismo, pelo egocentrismo? Por que a igreja parece que ela está boa, mas internamente ela está bichada, desnutrida? Porque o meio que se faz para chamar a multidão são meios pragmáticos, não são bíblicos. Não é Bíblia que vai ensinar. Porque quando você vai explicar a Bíblia, mostrar o Evangelho, porque é o único meio que Cristo deixou para a salvação do pecador. Cristo não deixou teatrinho na hora de culto, Cristo não deixou gestinho na hora de culto, Cristo não deixou cineminha na hora de culto, Cristo não deixou testemunho na hora de culto, ele deixou pregação, Evangelho. Ah, mas as pessoas estão vindo, pode até vir, mas vão ser pessoas doentes, raquíticas espiritualmente, e desculpa a expressão, vão ser completamente analfabetas, biblicamente falando. A culpa é de quem? É da liderança, que negligencia o ensinamento da palavra. A culpa é de quem? É da liderança, que não prega o Evangelho. Deus deu uma ordem, ensina ao povo o caminho, prega o Evangelho. Não, mas eles não querem. Não. Como é que eu encho a igreja? Vou pintar o púlpito de preto, colocar umas luzes aí e vou encher a igreja. Não, vou fazer uma igreja que qualquer um que chegar aqui, o que quiser fazer, ele vai fazer para eu segurar essa gente. Não, eu vou prender eles em costume de homem, porque aí eles ficam presos, ficam com medo, não saem da igreja, porque vai achar que vai pecar, né? Mas nós vemos que Cristo, ele foi um mestre exemplar, Jesus foi mestre exemplar. Por quê? Porque Jesus, ele ensinava publicamente, ele falava do Evangelho, ele ensinava nos templos, ele ensinava na sinagoga e ele falava desse Evangelho livremente. Ele ensinava o Evangelho. E como que ele ensinava esse Evangelho? Ele ensinava esse Evangelho e eles vão dizer, lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, que ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo tinha poder. Quando os escribas falavam, não mudava. Por quê? Porque eles falavam costume. Cristo falava poder do Evangelho. Então as coisas eram diferentes. Ele fala como que tem autoridade. Que as coisas aconteciam. Hoje, se você for falar de evangelho genuíno em muitas igrejas hoje, é a mesma coisa que você mandar, vai embora, esvazia. Sim ou não? Fale desse evangelho de arrependimento, de renúncia, para você ver se não esvazia. Sem medo de errar. O engraçado é assim, que as pessoas acham assim, nossa, que o evangelho que está sendo pregado é certo. E assim, quando a gente vem com o verdadeiro evangelho, fala, nossa, mas isso é errado, eu nunca aprendi isso, quer dizer... Não, é que como tá... mas aí briga com você, porque você está mostrando o evangelho, a pessoa acha que você não está mostrando outra coisa. Não é outra coisa, é o evangelho. Então Jesus ensinava, era diferente, porque ensinava com poder, autoridade. A autoridade para ensinar. Em Lucas também, o capítulo 4, vai mostrar que ele ensinava no poder do Espírito Santo.
Lucas capítulo 4, que ele ensinava no poder do Espírito Santo. Em João capítulo 7, versículo 45, 46, vai falar que eles ficavam admirados da forma que Jesus falava. A forma que Jesus falava deixava eles maravilhados. Por quê? Porque Jesus falava das coisas de Deus. Mas as pessoas se maravilham de coisas terrenas. Não é? Elas não ficam com os olhos cheios com coisas terrenas. E você vai ver que não é coisas eternas que elas ficam maravilhadas. Elas ficam maravilhadas com coisa terrena. E hoje eles vão para a igreja sempre esperando algo mais, né? Eles não estão suficientemente satisfeitos, tipo, você é salvo pela graça, pelo sangue de Jesus, crê nele e está salvo. Não, eu quero alguma coisa. Tem que ter uma coisa a mais. Tem que ter um pó de ouro, não tem um repeteco. Não gostei dessa história não, que eu sou pecador miserável. Roda eu pra lá, roda pra lá, joga o de costa. Tem que jogar no chão. Uns crentes bobos, analfabeto, que vai... Mas o analfabetismo religioso tem que ter. É por falta de ensinamento. O povo peca por falta de conhecimento. Mas aí não entra a questão, será que os culpados não é os que têm a verdade e se manifesta pouco, e aqueles que não têm a verdade estão com muita gente falando errado? Mas aí é um misto de complicações, porque às vezes aquele líder não foi preparado para ser líder. Porque tem muitos falando a mesma língua, né, Neide? Hoje muitos, eles estão falando a mesma língua, mentira. E os que têm a verdade estão um pouco acuados. Eles estão assim com medo de sobressair, estão com medo de ser rejeitados. Graças a Deus eu não sou eles, não sou um desses, estou fora. Não, mas assim, no parâmetro cristão, a gente está vendo isso. Inclusive, o que a gente tem louvado a Deus é que a gente que somos tipo da igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana é muito fechada. Sai pra fora. Fechada. Ela não saía pra fora. Ninguém conhecia, tal. Eu não conhecia. E graças a Deus, devido a esses homens, Hernandes Lopes, Augusto esses homens que estão revolucionando o evangelho no Brasil, eles estão saindo pra fora. Então, né? O que está acontecendo? Paulo Júnior, esses caras, eles estão sacudindo o Brasil mesmo com o evangelho. Sendo conhecida, a igreja reformada está sendo conhecida. E padre, você está vindo muita gente por causa do evangelho, cansadas. Isso é maravilhoso. De não ter como se fosse uma pasto verdejantes. Está muito sedento, assim, nossa, eu não aguento mais. Então, alguém que está falando a mesma coisa. É seguir esse exemplo de Jesus no ensinamento, esse poder, autoridade que ele tinha, que era diferente desses escribas, que ele falava no poder do Espírito Santo, e que ele também, explicava as Escrituras. Jesus explicava as Escrituras. Vamos... Irmãos, abra a Bíblia comigo no Salmo 10, tá? Você leu tal, fecha a Bíblia agora. Aí ele vai lá para Apocalipse. Mas peraí, você não vai explicar o que você leu? Qual que é o desejo seus? Você lê um texto, o que você quer? O que você quer depois da leitura do texto? Vamos lá, irmãos. Eu espero a exposição dele. Eu quero entender o texto. Não é isso que você quer? Não, você leu aquilo lá, então explica o que você leu. Não é, Diego? Lê o contexto e o texto. Muito bom, João. E depois a aplicação. E a aplicação. E o que tem a ver com a minha vida isso daí? Tá, você falou muito bonito. Mas tem uns caras que se preocupam com o prego, que Cristo foi crucificado, com a coroa do espinho. Tinha um espinho era maior que o outro, ele se preocupa com isso. Ele não pega o que texto quer dizer, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso aí eles querem... Quer enfeitar pavão, quer mostrar conhecimento, fala um monte de besteira. Aqui, mas, né? Entendeu? Ele tá querendo falar uma coisa, ele não tá dando atenção para isso. Né? É explicar o texto. Jesus ele explicava, e você vê isso lá em Lucas, o capítulo 24, versículo 27, versículo 32, o 44 e 45, vai mostrar Jesus explicando as Escrituras. É explicar a Escritura para entender, a pessoa tem que entender. Meu irmão, eu falei, conversando aqui, a gente conversando, você tem que ir pro culto, ter um culto racional, você tem que entender o que foi pregado lá. A sua criança tem que sair de lá e falar: papai, eu aprendi hoje que Jesus é o Salvador que salva o pecador. Que Jesus morreu por mim, papai. Seu filho tem que sair de lá também com o seu cultinho racional, ele sabe. Você tem que sair, você tem que ir pro culto. Irmão, quando você participa de um culto bíblico, é tão gostoso, você não tem ideia. Porque você vai cantar as Escrituras, depois a mensagem os louvores, ele vem para abrir a porta do coração, porque tá tudo relacionado ao que vai ser pregado. Quando a mensagem chegar, o seu coração tá planinho esperando a mensagem, é tão gostoso. Você vai embora, nossa, que mensagem. Isso aqui, nossa, é diferente do que você sair perdido.
E aí, João, o que você entendeu? Não, a música é bonita, a melodia, nossa, aquele tem uma voz lírica, mas e aí, qual que foi a música, a letra? Não sei, mas o cara canta bem. O cara dá uma solada na guitarra, mas e a música? Não, ele sola muito. E a pregação? Eu não sei, ele leu em Gênesis, está pregando lá em Apocalipse, mas eu sei que ele deu uns gritos lá. Ele falou aleluia e falou para mim receber. Não sei o quê. Ele mandou eu repetir ainda. Mandou repetir ainda. Ou dá uma cutucada no irmão, cutuca ele. Fala pro seu irmão assim, receba, vira um papagaio. Não, o que você fez no culto? Não, eu virei uma marionete. Porque tudo que ele mandava eu repetia. Irmão, você é culto? Não. Você acha que Cristo perdia tempo com isso? Cristo sentava no monte e começava. O sermão da bem-aventurança é coisa extraordinária. Um dia eu quero ter essa oportunidade de expor para você o sermão da montanha. São 7 capítulos. Do capítulo 5, são 5, 6, 7, 3 capítulos que vai falar tudo do sermão da montanha. Coisa linda. Jesus explicava. É explicar. Meu irmão, cria coragem. Pastor, não entendi o que o senhor falou. Me explica essa palavrinha que você usou aí, difícil. Explica ela para mim. Você vai ver os camaradas começar a tremer na base. Pastor, o senhor falou aquilo ali. Me explica aquela palavra ali no grego que o senhor falou. É grego, né? Então me explica essa daí, no original, então. E Jesus, ele era tão, na sua ensino, sabedoria... Simples. Simples. E ele ainda, para se fazer entender mais ainda, ele ainda falava em parábolas, usava parábolas para que ficasse mais ainda. mais explicava a parábola. E a pessoa absorver. Absorver isso aí. Então, ensinar é papel dos pais, ensinar é papel da liderança. A liderança tem que ensinar, sacerdote. Eu estou falando de ministro, pastor, tem que ensinar a Bíblia. Tem que ficar contando lorotinha, não. Você não tem que ir para um culto de ensino, tem que abrir a Bíblia aqui e rasgar o verbo aí. Tem que ter o culto oficial, tem que pregar uma mensagem centrada nas Escrituras, que apresente Cristo. Mostra ao pecador a condição dele, mas mostra a solução para ele também. Mostra que o pecador é um miserável, mas mostra que tem alguém que vai salvar ele. Tem que mostrar isso aqui, tem que ter equilíbrio. Ó. Tem que mostrar isso, o pecador tem que sair de lá pensando. Poxa, graças a Deus, apesar de mim, Cristo me ama. Isso vai mostrando, isso vai regenerando a pessoa, gente. Agora o camarada apronta toda, aí chega no culto, você é vitorioso, você vai receber, abre a tua mão, receba, fala pro teu irmão, você é a menina dos olhos de Deus, seu dodóizinho de Jesus tá cheio de pecado, mas você é uma belezinha, Jesus tá pondo você no colo. Você acha que o cara vai se arrepender de alguma coisa? Sabe por que ele não se arrepende? Essa é uma raridade. Porque não tem evangelho. Evangelho veio para nos expor, viu? Evangelho veio para confrontar. Evangelho é para ser ensinado. Pai tem que ensinar, líder tem que ensinar, o sacerdote tem que ensinar. Para quê? E nós vamos ver, porque Jesus ordenou aos seus discípulos, antes da sua ascensão, ele ensinou o quê? Fazer discípulos. Ele falou, vocês dão continuidade àquilo que eu ensinei para vocês. Jesus andou com os discípulos, ensinou os discípulos, ele doutrinou os discípulos, discipulou os discípulos, e agora Jesus ele vai dizer, dê continuidade naquilo que eu ensinei para vocês. O que nós temos que fazer? Dar continuidade. O que a igreja tem que fazer com os membros? Ensinar os membros Bíblia, discipular os membros, dar doutrina para eles, bíblica, ensinar os membros a dar continuidade na missão de Jesus. No quê? Na pregação do evangelho único, genuíno e simples. É dar continuidade do evangelho. Irmão, tem crente, tá cheio de crente na igreja que não sabe falar do evangelho. Não sabe falar porque não é ensinado. Porque ele não ouve evangelho. Uma palavrinha que ele não conhece. Predestinação. Que palavra que é essa, meu Deus do céu? Jesus veio a palavra outra vez. Meu irmão, tá na Bíblia. É para mim morrer? É para mim morrer? Você entendeu? É isso. Então Jesus ele dá para dar continuidade à sua missão. Primeiro é evangelizar o mundo, pregar. Para que tem que ensinar? A igreja precisa ensinar a discipular. Para que eles continuem e dê continuidade para evangelizar o mundo. Jesus ele vai dizer para batizar para quê? Para selar e servir de sinal. E inserir a pessoa, a família cristã. Você precisa ensinar a pessoa. Levar a pessoa até o batismo. Batizar para quê? Para mostrar para ela que agora ela faz parte do povo de Deus. Ela tem que saber disso aqui. Tem que ensinar ela que ela precisa ser batizada.
Aquele que crê e for batizado será salvo. Tem que ensinar isso para ela. E mostrar para ela que o batismo, ele não salva, que é um sinal. É um sinal representativo para a comunidade cristã de que ele agora está sendo inserido à comunidade de Deus, que agora ele faz parte da família de Deus. É isso que Jesus está mostrando para ensinar. E Jesus vai dizer ainda, a ensinar a guardar. A guardar o quê? Os seus ensinamentos. E no seu poder, a ensinar a guardar. Então não é só pegar a pessoa, apresentar, olha, batizando 50, tá. Foram instruídos no quê? Eles sabem o que eles estão fazendo? Irmão, você acredita e pasme você, tem gente que batiza e não sabe nem por quê. Você vai batizar? Não, eu vou aí nessa levada aí, eu quis batizar agora, eu vou batizar. É interessante que o líder ainda permite uma coisa dessa. Tá errado, irmão? Tá errado. Tem alguns que impõem para Impõe. pastores de congregação, que era o limite de tanto. Que é limite, tá errado. Apresenta para mim. A igreja tem que ensinar, tem que E ensinar. a gente que né, foi de congregação, eles ainda falam assim, não, irmão, pode ir, mas por quê? Ele quer apresentar aquele tanto de pessoa pra sede, Né? então pode ir. Então, Tem uns é que essa. sabem o que tá fazendo, então, essa irresponsabilidade, né? Por exemplo, a minha mãe. Minha mãe batizaram minha mãe fumando. Você lembra, né, Ana? Eu tive que dar alguma instrução para minha mãe, falar para fique em paz. Ah, mas o que fizeram com a senhora tá errado. Tá errado. Não, tem que batizar, senão você vai pro inferno, que não sei o quê. Para com isso, meu. Não é isso, não. O batismo é um selo. É um ato demonstrativo, externo, para que a comunidade veja, ó, Janaína está sendo inserida agora, faz parte da família de Deus. Esse é um sinal. Eu tive uma experiência assim quando eu batizei, Aí. porque foi assim, eu estava congregando na Madureira, na Assembleia da Madureira. Não sabe, Mas não. assim, Não, o não. meu sonho era batizar nas águas do rio. Do rio. Né? E lá onde eu congregava na igreja, eles batizavam na piscina. Aí, e ninguém me instruiu, ninguém me falou assim, você tem que batizar por isso, por isso. Né? Nunca tive um ensinamento, né? Pra que servia o batismo? Nem sabia, mas Entendeu? eu sabia que tinha que batizar. Aí uma vez, eu e minha mãe fomos para Guarulhos e tal, chegou lá e deu o batismo, nem lembro o nome da igreja, pra vocês terem noção, nem sei que igreja que era, não lembro. Ah, você quer batizar? Eu quero, você no Rio, então eu vou, batizei. Pergunta pra mim, você sabe o nome da igreja? Não. Não. Você sabe o que falaram? Não. Não. Eu não lembro nada, não sei nada, porque não me ensinaram nada. Quando eu cheguei na igreja, eu já estava batizada. Aí você batizou lá? Eu batizei, não era assim, não tinha que batizar? Vamos. mas não é errado quem batizou fumando, é errado o líder Que não fez isso, instruiu. exatamente. É, que não, É isso mesmo, Janaína. Quem que é batizado aqui? Eu sou fumando. Nós somos batizados fumando. Então, olha pra você ver. Eu, Não, mas quem foi batizado? Quem foi batizado? Foi já batizado, Diego? Qual foi a instrução que vocês tiveram? Vamos lá. Que instrução que vocês tiveram para o batismo? Não, realmente lá teve aulas de discipulado, então a gente estudou e tal. Quanto tempo? Nossa! Não, foi uma semana? não. Não, Não é isso não. Uns 3 meses. Né? Acho que Tá, por aí. então tá, Uma vez por então- semana, 3 vezes por semana, Então tá mais correto. ou menos assim. Então tá Eu bom. não sei se é 3 meses mesmo, mas enfim. Não tá- mas tem igreja que é uma semana só, viu? Tem aquelas que fez igual. Tem a galera que faz, eu caí e faz aquela. Vocês foram privilegiados. Vocês tiveram instrução? Você não teve, né? Porque batizaram, né? Não, tivemos assim. Assim, no fim do culto falava alguma coisa assim, mas... No final do culto. Eu queria ir Não era algo embora. reservado. Mas em relação ao cigarro, o que eles falaram? Eles ainda né, tinham Foi temor de meio ficar que- batizando assim. Não a questão eles. O errado foi a liderança que fez isso com Eles eles. tinham temor de estar assim, mas falaram Que não tinha nada a ver. Não, falaram assim, ó, o meu prazer é ver os irmãos, né? Seguir, irmão João, descer as águas, não sei o quê, né? É o prazer dele. Aí não foi ver o mandamento de Deus, né? Mas a gente Olha pra você ver, ó. A gente nunca escondeu que a gente... Tá certo. Não, tudo bem. Entendeu? A gente não Mas escondeu, não. então você perceba, né? Essa falta de instrução, de ensinamento. Por que o propósito da igreja é ensinar, irmão? É ensinar tudo pro povo.
Ensinar tudo pro povo. É desde a criança ao mais velho, ao ancião. Tem que ensinar. Eu não sei como é que é presbiteriano, mas vocês têm o batismo de criança também ou não? Tem? Sim. Mas aí já é um outro contexto que a gente pode estudar. Mas é bíblico, tá? É bíblico, tem base para isso. Eu estou num grupo presbiteriano, e eles falaram desse, que acho que Pedro Batismo fala, né? O Pedro Batista é os batistas, né? Que, Tá. outra coisa. É outro já ensinamento Pedro Batista dos batistas, né? Aí é outra hora, então. Não, mas outra hora Então, mas é bíblico, tá? Mas aí é um estudo mais. Isso aí não me frustrou nada. Não, eu entendo. Pelo menos eu, né? Minha pessoa. Eu fiquei triste porque. Até então, fiz uma coisa que é errada, né? Mas, amém, eu peço perdão a Deus. Foi válido o batismo? Só Deus, né? Só Deus vai responder, né? Foi válido? Não sei, não porque né, o batismo, a velha criatura tem que ficar lá. Mas não ficou, né? Peço até perdão, mas eu não fico. Não, porque é um sinal. Você tem que entender, ô João. Você tem que entender que é um sinal, isso daí. Tá? Isso é um sinal. Agora, essa libertação é Deus que vai dar. Eu creio. Vocês querendo e se esforçando para isso, é Deus que vai dar. Né? E eu. Então, parece um papai. Posso contar um leve testemunho rápido acerca disso? É segundinho. Eu estava fumando antes de batizar. Um dia antes de eu batizar, eu falei com Deus, assim, eu e Deus, falei, Deus, se há um propósito em minha vida, que quando eu batizar, eu não vou mais voltar com vontade de fumar após eu for emergido na água. Porque eu não consigo, Deus, largar o cigarro, eu fumava demais. Eu não consigo. O pastor Nair me levou com o Baltazar, você lembra também. E foi um dia antes, um dia antes, no sábado, a gente ia batizar no domingo. No sábado eu fumei, eu falei, amanhã eu vou batizar e não vou mais fumar. O que houve? Eu batizei, voltei, eu tô até hoje. Sem fumar, assim, sem fumar, não senti falta, assim nada. Eu não sei se já aconteceu com outros isso. É porque cada caso é um caso, né? Mas isso foi comigo, é um testemunho que eu conto pra vocês, que isso ocorreu comigo, até hoje. Nunca mais, né, Beck? Nunca mais. Sim. Minha mãe ficou 4 anos na igreja fumando. Então, isso é um tempo. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você não pode deixar nada disso. Isso é Deus, é crer em Deus, orando, né? Se esforçando para isso. Exatamente. O que não pode é ter o desejo, né? Tá sentindo prazer nisso. Porque quando sentir prazer nisso, você não vai deixar isso aí. Vocês não vão deixar. Né? Então, é um tempo. Né? É um tempo. Mas o batismo é um sinal. É um selo mostrando que vocês estão sendo inseridos no povo de Deus. Tem gente que fala assim, a gente vê, né, por aí, assim, pessoas, né, que faz algumas coisas, né, e eles falam assim, mas eu batizei, velho, tô salva. Não tá salva. Não, o batismo não salva. Batismo não salva. Batismo é um selo, é um sinal. Ele não salva. Porque senão, quantas pessoas convertidas morreram antes de serem batizadas? E aí, vai falar que ele foi pro inferno? É o caso do ex-ladrão da cruz, né? Você vai falar que ele foi pro inferno? Exatamente. Se Cristo estava falando hoje... O ladrão, hoje mesmo, tu estará comigo no paraíso aí. Você vai falar contra? Não, mas eu não fui batizado, não fui apresentado no templo e tal, todo aquele ritual eu não fiz. Já batizei, E aí? água, a palavra. Por isso que essa questão de salvação é algo bem profundo, porque... E o povo que passou no Mar Vermelho? Você vai falar, como é que você batizou aquele povo lá? Eles foram batizados no quê? E aí? Todo mundo desceu lá? Não, eles foram batizados ali, passando no meio. Lá no meio do Mar Vermelho. Aquilo foi o batismo deles. E aí? Mas essa questão que ele, o irmão levantou aí do ladrão na cruz é preocupante, né, irmão? Porque isso aí automaticamente deixa o povo, por assim dizer, deixa o povo livre, Acomodado. livre e fazendo, né, desculpa a expressão, fazendo as mesmas merdas, porque
Porque pensa assim, deixa a conotação da pessoa ficar sossegada, porque vai falar assim, na última hora mesmo, vai. Na última hora, Não, mas eu vou conversar com ele e vou falar para ele, Senhor, lembra-te de mim. Nem sabe a última hora dele. Nem sabe. Isso aí é preocupante porque deixa o povo acomodado. Assim, Não, a mas relação dele não dá em obediência. Não, exatamente, mas o salvo Ele vai. não vai entrar nessa onda. Ele é diferente. A questão ali foi algo específico. Salvo é diferente. A questão ali foi, a questão ali foi específica. Aquela obra, aquilo ali foi obra do Espírito Santo de convencimento daquele homem ali. Mas, irmão, é preocupante porque Ele também estava xingando insisto. Jesus. Tava. antes. É preocupante porque eu insisto nisso aí. Nós estamos numa geração de crente, por assim dizer, uma geração de crente que está dessa maneira, vergonhosamente falando, ela está dessa maneira. Ela não está preocupada em agradar a Deus, Sim. mas ela tá preocupada em desagradar o pastor, líder, os irmãos. Ela se preocupa com o que o irmão vai dizer do que Deus está pensando. Então, por que estão errando? Os pastores, líderes, eles pegam umas coisinhas da Bíblia assim e faz a pessoa não ter temor a Deus, Ter ter medo. Porque, inclusive, vou entrar Escraviza as numa pessoas. questão que é gravíssima também, a questão do dízimo. Eu já fui no lugar que o pastor fala assim, se você não dá dízimo, está roubando Deus. Quem não tem medo de roubar Deus? Você vai roubar o dono do mundo? Quem não vai ter medo? O dono de tudo. Não, mas isso tudo, João, entra, é aquilo que nós estamos falando hoje. Entra na questão de ensinar, meu irmão. Então, É falta de ensinamento. Mas aqui a gente vê. Né? Entender, sem Ensinar ter uma vez entendido, você vai fazer aquilo que a palavra diz. Exatamente, é ensinar. Por que Jesus ensinava? O que no Antigo Testamento Deus ordenou? Ensina. E Paulo, né, a gente vê em Paulo também, ele vai praticar, né, no apostolado dele, ensinar. Ele vai ensinar. Ele vai ensinar o evangelho, o mandamento de Deus. Por que é que esse povo está fazendo essas coisas erradas? Por que é que as pessoas vivem de qualquer jeito? Por que é que as pessoas vivem com medo? Porque elas são ensinadas erradas. Aprendeu porque assim. Aprendeu assim. Inclusive, Mateus fala, né, irmão, que viriam essas pessoas e enganariam, né, e levar esse povo ao engano. É os falsos profetas, meu. O povo está caminhando Os aí, falsos ensinadores. por nada, caminhando por nada. Então por isso que a necessidade da igreja bíblica é ensinar o povo. O que o povo pede? Falta de ensinamento, de conhecimento. A igreja tem uma parte de culpa nisso? Tem. Porque a igreja se cala, faz vista grossa. O pastor está falando um monte de baboseira lá e... Ah não, mas ele está lá em cima, né? Ele é o anjo. Não, você tem que... Está escrito isso aí. E o povo erra. Uma parte é a culpa do povo, porque o povo tem... Quantas Bíblias você tem em casa, Janine? Você tem mais de uma? Tem. Qualquer um que você perguntar tem mais de uma Bíblia dentro de casa. Pergunta quantas vezes pega para ler a Bíblia. Não pode trazer sua responsabilidade lá, né? Não, você tem que fazer a sua parte. Para chegar e você entender. Examinar, você tem que examinar. Peraí, leu aquele texto, deixa eu ver isso aqui. Leia pausadamente, preste atenção. É o culto racional. É o culto racional. Até lá em casa, por exemplo, os meus avós no caso já viram aberto ainda no salmo lá, que eu não lembro o nome. É o Salmo 91, Eu não sei se eles viram. O meu avô ainda lia, meu avô. Salmo 23. Então, o que a gente está falando? Ensino da palavra. Então, a ordem de Jesus é: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura não é só ficar falando, é ensinar o evangelho para esse povo. É doutrinar o povo mesmo, biblicamente. Ó, anda por aqui. Ó, como é que se ora? Vem para a Bíblia. Ó, como é que é a oferta? Vem para a Bíblia. Como é que eu dou dízimo? Vem para a Bíblia. Como é que eu faço isso aqui? Vem para a Bíblia. Tem que ensinar a igreja a andar, né? Então, Paulo ensinava publicamente, né? Ele ensinava em casa. Ele ensinava tanto a judeus quanto a gregos. E é interessante que o apóstolo Paulo ensinava de casa em casa, irmão, é tempo. Ensinava de casa em casa. Ele ensinava grego, gentil, ele ensinava judeus.
E Paulo, interessante que ele vai dizer que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20 ao 27, ele vai mostrar que os ensinamentos dele perde muito por causa disso. E ele diz que ele não tem a sua vida como preciosa, mas ele tem como precioso o ensinamento do Evangelho. Os nossos púlpitos brasileiros, qual que é a prioridade? Com a própria vida ou com o Evangelho? E aí, o que vocês têm para me dizer? Ele fala de se gastar. Se gastar e deixar se gastar no Evangelho. Ele está falando de ensinar o Evangelho, instruir o Evangelho. O quão profundo é isso? Não tem Quão profundo. preciosa. E por causa disso, o brasileiro já tem dificuldade para ler, né? O brasileiro já é considerado um povo que não gosta de ler. Aí você tem uma liderança que não está nem aí com estudo e com ensino. Pregação piorou. É domingo. Acho que eu vou falar isso aqui. O Espírito Santo me trocou O Espírito Santo está lá, ó. Me trocou a palavra. Tá tudo errado. Ai, Jesus. Tá tudo errado. O Espírito Santo trocou Você sabe por que que eu... vou pegar outra coisa, gente. O que eu tô falando para vocês, eu tô falando com gozo, mas é assunto que eu já remoí e remoí. Então, o apóstolo Paulo, ele ensinava, ele não tinha sua vida por preciosa, mas ele queria que o povo entendesse o evangelho simples, puro. Agora, o que Jesus deu ao povo, à igreja, como propósito de ensiná-la? Deu apóstolos, isso no contexto lá da época, deu profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o que nós temos hoje? Pastores, mestres, evangelistas, presbíteros. Para que Deus levanta esses homens? O que Deus me levantou? Para ensinar. Para doutrinar a igreja, é meu papel. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ensinar. Eu tenho que fazer você entender o evangelho. Eu não posso ser pedra de tropeço para você. Porque o camarada que está falando, ele pode ser pedra de tropeço para você. Pedra de escândalo. Não estou entendendo nada. Bom, e muitas coisas assim que a gente vê, assim, às vezes até me irrita. Não sei nem se eu posso falar isso. É esses negócios de grupo. Que, no meu ver, só serve para dividir igreja. Dentro da igreja. Não que a gente não pode ter um trabalho com as irmãs. Sim, com sim, as entendi. crianças, Esses departamentos com os aí. jovens. Porque aí não fica assim a igreja unida, tudo num só, num mesmo propósito. Fica Aí dividido. fica só que assim, eu sou das crianças, eu vou me preocupar com as crianças. Exatamente. Não entendeu o que é corpo. A igreja não entende que. E aí na verdade, você nós chega somos às vezes só, no né? Um só. jovem pra pedir uma ajuda, ele fala assim, mas eu já tenho o não sei quem. não sei Então, quem, ele quer não sei fazer, quem ele pra quer ajudar. fazer a parte de dentro sem contribuir com o outro, entendeu? Ele não entende que ele é para contribuir para o crescimento. Uma coisa que ficou me espantada é, por exemplo, lá no congresso, quando tem culto de jovens. Vai só os jovens. Vai só os A jovens. gente não vê tanto. Não, então parece que na igreja só tem jovem. Os irmãos, as irmãs não vai. Aí, não, mas aí, Diego, aí fica aquela filosofia que a gente tem que orar pelos jovens. Mas você no dia do culto, você está lá? No dia que eles têm oração, você vai lá orar com eles, mostrar para eles o importante que eles, o quão eles são importantes para a igreja? Ao culto das crianças. Às vezes nem os pais vai. Não vai. Ainda Larga não lá na porta. Larga lá na porta e deixa, meu irmão. É hipocrisia. Larga lá na porta. Isso é uma igreja dividida internamente. Aí larga A igreja é lá cada na um por porta, si. Aí o próprio pai não dá importância pro culto da criança. É. Como que a própria criança Você vai dar ter importância? ânimo. Não vai. E Ele o tem jovem? que prestar Ele Deus. vai ficar na igreja de que jeito? Poxa, o pai dele não está lá? O pai dele não está lá orando com ele? Filho, eu estou com você, eu culto seu. O que eu posso ajudar? Vamos lá, vamos trabalhar junto. O que a gente pode fazer? Eu posso contribuir alguma coisa, filhão? Vamos lá. Que dia que vocês vão ter oração com o jovem? Eu quero estar com vocês lá. Se tiver uma palestra só para o jovem, tudo bem. Os pais vão ser tirados, normal. Mas para estar com os jovens, para orar com os jovens, para participar, engajar, mostrar para eles o quanto eles são importantes para a igreja tem que estar em peso lá. Essa ideia de ter culto de jovem, só tá jovem lá, tá fora. A igreja está dividida dentro dela mesma. Sabe o que é isso aí? Falta de ensinamento.
Jesus, ele dá, então, profetas, evangelistas, pastores e mestres para ensinar. Agora, quais são os propósitos desse ministério pastoral? Dentro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 20, do 20 ao 27. Primeiro, o aperfeiçoamento e o desempenho da unidade. Então, a liderança tem que trazer aperfeiçoamento e desenvolvimento da unidade da igreja. Então, um culto de jovem é para estar toda a igreja. E se bobear, o pastor não vai também. Eu estou contando história? Tô, dei na lata, né? Não vai. Já fui líder de jovens, acho que se o pastor foi... Bom, eu tô terminando, tá? Tá tudo certo? Eu tô acabando. Nem tá dando sinal aqui pra mim já. Eu tô encerrando. Ah lá, olha que maravilha. Louvado seja Deus. Que maravilha. Você entendeu? Não vai. E os obreiros? Vai. Vai. Fica o coitado do irmãozinho, líder do jovem lá, sozinho. Não tem apoio presbiteral por trás. Não tem o líder, o pastor para falar. Jovens, eu tô com vocês aqui, ó. Tô aqui intercedendo por vocês. Tá tudo errado. Entendeu? Qual que é o papel do pastor? Dos líderes? Anotei aqui. Aperfeiçoamento, baseado em Atos 20, versículo 20 ao 27. Aperfeiçoamento, desempenho da unidade, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então essa história de ter divisão dentro tá fora, é antibíblico. Por isso que o culto, tipo, O culto presbiteriano é um culto ele é um congregacional, culto centrado. Não tem nada desse negócio. Tem departamento de jovem? Tem. Mas é um departamento em unidade. Você vai ver. Não tem culto. Não tem culto. Dentro da culto, não, senhor. As irmãs cantam. Não tem. Isso é um trabalho. A gente tem tudo. Eles são investidos. É investido neles. Entendeu? Fora do culto. Adoração a Deus. Culto, isso aí. Tem essa briga. A irmã trouxe rosa vermelha. Aí eu não gostei dessa rosa. Aí aquela roupa, não, tem que ser saia até no janela. Não, eu quero saia até no pé. Aquela briga. E o culto parece que é pra elas, né? Não, mas pro jovem também. Eu quero gravata preta. Não, eu quero gravata vermelha. É desse jeito. Mas quem é? Qual é o líder que vem pra Bíblia e fala, viu, isso aqui é Bíblia que vocês estão fazendo? Aí eu vou voltar. O propósito da igreja é o quê? Ensinar. Por que a igreja tá uma bagunça? Faz tudo errado. Porque não tem quem ensine. Eu não estou falando para você pegar meu óculos e colocar, não é isso. Eu estou mostrando para vocês que tudo passa por ensino. Para quê? Para a unidade, para o pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que a igreja adore racionalmente o único Deus e verdadeiro, que tem que receber o centro de todas as coisas, gente. E saber quem que tá adorando. Quem está adorando. E ter salvação. E ter salvação. Porque faz essas festaiadas. Faz festaiada. Quantas pessoas aceitam Jesus? Nenhuma não, mas aí quando aceita, é só ali. Chega a semana que vem, volta na igreja e vê se aquela pessoa que aceitou Jesus na marra, se ela vai estar lá. Na marra, funciona. Você não vai vir, você tem que vir. Você vai... Na marra. Ai. Você entendeu? Tem que vir, você vai morrer, você vai pro inferno, impressiona, é uma coisa psicológica. Aí você vai ver. A pessoa vem, não permanece, porque... E aí você tem que ver. Aí você vai num trabalho de jovens. Meu irmão, o cara tem que saber a atualidade, tem que estar informado do que está acontecendo. Só que ele tem que ir na área dos jovens, ele tem que estar informado. O cara tem que estar informado. O que está ocorrendo no meio do mundo do jovem, do universo do jovem. O cara que vai pregar, o cara tem que estar informado do universo desses jovens. Ele não tem que chegar lá, pregar o que ele quer, que ele acha. Não, ele tem que se informar. Ele vai orar, Deus vai dar a mensagem para ele, Deus vai falar com ele. No momento que ele está vivendo. Não é assim não, chega lá, só grita, fogo, recebe, você é vencedor, você não sei o quê. Para com isso. Isso aí não vai me sustentar minha semana inteira, não. O que vai me sustentar é que evangelho. Que vai trazer unidade, conhecimento do Filho de Deus. É um ensinamento do evangelho mostrando, Janaína, Neide, vocês duas, você faz uma coisa, Janaína faz, a Neide faz outra. Então, as duas estão fazendo para quê? Para contribuir para o crescimento, para a edificação. Não é para ter divisão aí. Neide, eu ajudei, mas conta comigo lá, tá? Você vai fazer aquilo lá. É tudo uma harmonia. Todo mundo ganha. Mas parece que é uma disputa. Aquele departamento. Não, na administração da Janaína arrebentou. Mas aquela irmãzinha na administração dela, nossa, que miséria. Você entendeu? É isso. É pra ter isso? Não.
Em vez de crescer, fica doente. Fica doente. Às vezes, Cris, quando tem, por exemplo, assim, um congresso, né, nas igrejas, olha, as irmãs têm que ir com um negócio pendurado aqui no pescoço, cor-de-rosa. Mas tem aquela irmã que não tem o dinheiro para comprar. Né? Exatamente. A irmã não vai lá na igreja? Ah, não vou, irmã. Não tem vou. que pôr uma preta e pôr aquilo lá, eu não tenho. Sabe, assim? Então, tem umas coisas assim, né, que não dá muito certo. Não dá. Não dá muito certo. Então, a finalidade da Bíblia. Qual que é a finalidade da Bíblia? Nós vamos ver isso lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, vai mostrar qual é a finalidade. Primeiro, é ensino, repreensão, correção, educação e justiça. É para ensinar. Primeira coisa é ensino. Agora, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Deus inspirou homens para escrevê-la, os seus mandamentos, as suas ordenanças. Deus ordena que nós leiamos a Bíblia e que obedecemos ela. Como é que eu obedeço a alguém que eu não conheço? Vou dizer, uma boa parte de crente mal criado, mal educado biblicamente é culpa de líder que não ensina a sua ovelha. O irmãozinho lá é ovelha. Tá tudo. Mas tá fazendo errado por quê? É crente, tá fazendo por causa da liderança que não ensina ele. E ele tem um pouco de culpa? Tem, porque não lê Bíblia também. Gosta de encher a boca, né? Eu tenho não sei quantas Bíblias em casa. Tem, mas não lê nenhuma. Não lê nem a revistinha da Mônica. Eu era um negligente para leitura, irmão. Não lia nada. Não lia nada. Não lia nada. De marré desci. Nem bula de remédio eu lia. Eu tive um pastor amigo meu que me levou para mais perto de Deus, para maior responsabilidade. Você tem que ler. Ele me doutrinou na leitura. Hoje eu leio. Aqui. Eu tô lendo esse livro agora. E ele vai falar exatamente acerca de... Eu ia ler ele aqui, mas vai gastar o tempo. Mas ele está falando exatamente sobre ensino. Uma igreja saudável é uma igreja que ensina. Então ela tem que ensinar. Porque ela é a palavra de Deus. Porque ela é inspirada por Deus. Porque a sua qualidade é ensinar. As suas finalidades é que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra através do ensino. É para que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então possa fazer a má obra? Pode. Se ele não for para a Escritura. E aqui, meus irmãos, eu encerro com uma pergunta para vocês. É uma pergunta retórica. Eu não quero resposta sua, responde para você. Qual é o tempo que você tira para a Bíblia, para ler a Bíblia? É uma pergunta retórica. Qual o tempo que você tira para examinar a Escritura? Não cometa esse pecado, não pegue na Bíblia só no dia do culto. É uma pergunta retórica. Se você pega a Bíblia só na hora de pregar, você está errado. Se você pega a Bíblia só na hora que você vai para o culto, você está errado, você está sendo negligente. Então eu estou erradíssimo. Amém.